Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Todos localizaram? Amém. Amém. Irmãos, eu quero trazer esta breve palavra para a igreja. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida em relação às coisas que nós ouvimos, em relação às coisas que nós buscamos para um viver cristão. É claro que todo ser humano, ele sempre está em busca de alguma coisa. O ser humano sempre está em busca de alguma coisa. Uns estão em busca, ou melhor, acredito que todos estejam em busca da felicidade. Outros nem levam a termo essa palavra, mas o seu conceito, ele está na vida de todos. Porque todos querem viver bem, morar bem, ser felizes, ter suas realizações pessoais, materiais, espirituais. Tudo isso é bênção de Deus, porque a palavra diz que é dom de Deus que o homem adquire a riqueza. Mas não quer dizer que todos vão conseguir isso. Mas todos podem conquistar e conseguir a maior riqueza de Deus, que é num mundo tão conturbado como é o mundo que nós vivemos. Tem sido uma raridade, e por ser uma raridade, se torna algo de valor ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Parece uma coisa muito boba de se falar, mas pastor, em qualquer lugar se ouve a voz de Deus, que alguém esteja pregando a Bíblia. Não. Não é porque alguém esteja pregando a Bíblia que quer dizer que quem está ouvindo a voz de Deus. Mas todos estão buscando algo de valor para as suas vidas, buscando alguma coisa para lhes proporcionar felicidade, mas nada pode proporcionar felicidade ao homem a não ser Jesus. E para que Jesus proporcione felicidade ao homem, é necessário que este homem ele ouça a voz. E é aí que a coisa fica difícil. Certa vez, o Senhor Jesus foi dar testemunho a respeito de João Batista. E em Mateus capítulo 11, versículo 7, o Senhor falou assim: então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Jesus perguntando ao povo: o que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém? Ouça isso aqui. Jesus deu um testemunho para o povo a respeito de João Batista, dizendo: a quem vocês foram procurar no deserto? E quem vocês viram lá? Um homem vestido de roupas finas? Ele disse: não. Vocês viram um homem vestido de peles de carneiro. Aqueles que usam roupas finas, eles estão nos palácios. Então o que vocês foram buscar no deserto? Vocês foram buscar um profeta?
Sim, então vocês encontraram um profeta. Aqui está uma palavra que vem diretamente para a igreja. O que a igreja está procurando neste mundo? Que aqui eu vou chamar de deserto, que é um deserto. Deserto é lugar de morte. Um mundo que está adormecido nos braços do maligno é um lugar de morte. O que a igreja, o que você tem procurado neste mundo? Eu disse que o que pode proporcionar felicidade ao homem é Jesus, e alguém só encontra Jesus se encontrar a sua palavra, a sua voz. Muitos estão indo para dentro das igrejas por sua formosura, pelo seu conforto, pelo tamanho daquele ministério. E Jesus disse: olha, os que procuram roupas finas estão nos palácios. E nos palácios não está a voz de Deus. Talvez no lugar mais simples, mais humilde, é onde você vai encontrá-lo. Mas tudo depende do o que você está procurando. Quando Jesus disse: o que vocês procuram no deserto? É um profeta? Então vocês encontraram um profeta, João Batista. Ele veio para preparar o teu caminho diante de ti. E o que as pessoas hoje estão procurando? Apenas um lugar para congregar, e não um lugar para cultuar e servir a Deus. A voz de Deus não é ouvida em qualquer lugar, não é ouvida em qualquer igreja. Por isso se torna algo raro de se encontrar no mundo de hoje. Então, como a água é uma raridade no deserto, assim também é a palavra de Deus neste mundo. Porque ainda que ela seja ressoada, há muitas vozes deste mundo, e cada voz traz a sua verdade. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10. Paulo escreveu assim: há sem dúvidas muitas vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu ignorar o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Ouça isso. Olha a afirmativa de Paulo. Há muitas vozes do mundo, e cada uma delas tem sentido. Você chega em cada igreja ou em cada religião, tudo o que se prega, o que se fala, tem sentido. Por isso existe um alto poder de convencimento, porque tem sentido. Ninguém em nenhuma religião, ou seita, ou igreja, ou lugar, aonde se fala ou se prega alguma coisa, se prega alguma coisa que não faça sentido àquele que ouve. Por isso Paulo escreveu que, se fosse possível, Satanás enganaria os próprios eleitos, porque são muitas vozes no mundo. Há diferentes vozes no mundo, mas só uma é a voz de Deus. Por isso, cada coisa que alguém ouve na televisão, num rádio, numa internet, dentro de uma igreja, imediatamente, por falta de conhecer a voz de Deus, entra a dúvida no coração dos homens. Será que isso realmente é verdade? Será que isso realmente é de Deus? Será que esse pregador está certo? Ou será que aquele outro é que está certo? Será que eu estou certo em seguir essa doutrina? Ou é aquilo que eu estava vivendo antes é o que é certo? Porque são muitas vozes. E todas essas palavras, Paulo está aqui dizendo em 1 Coríntios 14, 10, elas fazem sentido.
Aí ele disse assim: se eu ignorar o significado da voz, então serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. O contexto, ele estava falando do falar em línguas na igreja. E aqui eu estou aplicando que muitas pessoas dentro da própria igreja são estrangeiros para Deus e Deus para eles. Por que são estrangeiros? Porque ignoram o significado da voz de Deus, da palavra. Ignoram o ensino da verdade, o fundamento do cristianismo. Ignoram os ensinos de Cristo. Então, quando Jesus fala, Jesus é um estrangeiro para eles, e eles para Jesus. Por isso são incapazes de compreender a voz. Mas ouça, Paulo diz que toda voz que há no mundo tem sentido. Mas a voz de Deus, quando ignorada, ela é sem sentido para aquele que a ignora. E este é o motivo pelo qual muitos cristãos estão mortos nas suas vidas espirituais. Estão desesperados. Não sabem o que é a verdade, porque são tantas pregações em meio principalmente na internet. É tantos pastores, pregadores, cada um ensinando uma doutrina diferente, mas todas com sentido. Todas com alto poder de convencimento, a ponto da pessoa não saber o que é certo ou o que é errado. Por isso Deus disse: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, arrebatando-os do fogo. E quantos cristãos hoje, meu irmão, no Brasil, mundo afora, quero falar do Brasil, aqui em nossa cidade, Pedro Leopoldo, quantos cristãos estão perdidos, porque estão cheios de dúvidas, porque não conhecem, eles ignoram a voz de Deus. Cristãos que têm dúvidas sobre batismo, cristãos que têm dúvidas sobre casamento, cristãos que têm dúvidas sobre doutrina, cristãos que têm dúvidas sobre tudo, porque tudo que vem de Deus aos seus ouvidos é ignorado. Então Paulo diz em 1 Coríntios 14, 11: se eu ignorar o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para comigo. Deus tem sido um estrangeiro para muitos dentro das igrejas, porque a voz dele tem sido ignorada. Porque, ouça, se há muitas vozes no mundo e só uma de Deus, você entende, pelo um olhar humano, que Deus sai em desvantagem? Deus sai em desvantagem? Quantas vezes você liga a internet e vai ouvir uma mensagem como essa que eu estou aqui pregando, e tantas outras, e uma está falando o contrário da outra, a cabeça do povo fica cheia, a cabeça de quem ouve fica sem saber que direção tomar. Mas tudo por quê? Porque estão no deserto e não estão procurando por um profeta, não estão procurando por um pastor que vai endireitar os seus caminhos diante deles, que vai preparar o caminho do Senhor perante eles. Estão procurando lugar de conforto, estão procurando igreja renomada, estão procurando igreja que tem sítio, que tem lazer. Não estão procurando doutrina, não estão procurando a voz de Deus. E uma pessoa que não ouve a voz de Deus é uma pessoa morta, porque não tem direção. É como alguém perdido na escuridão, não sabe aonde pisar, não sabe que direção tomar. Se alguém lhe pega pela mão, vai, porque é a única esperança que tem. Só que não é Deus que está levando, não é Deus que está conduzindo essas pessoas a uma vida eterna.
Muitas vozes há no mundo, ouça. Mas só uma é a voz de Deus, e é uma raridade encontrá-la. E quem a encontra, eu vou trocar uma palavra que diz que quem encontra uma esposa alcançou o favor do Senhor. Eu vou trocar aqui: quem encontra a palavra alcançou o favor de Deus. Quem encontra a verdadeira doutrina bíblica, sem mácula, sem mancha, que não produz dúvida, mas produz fé, confiança. Este é um homem, é uma mulher, são pessoas abençoadas. Amém? São pessoas abençoadas. E eu sei que muitos estão cheios de dúvidas. Mas como disse Paulo, só o Espírito Santo pode esclarecer todas elas. Só o Espírito Santo pode instruir. Só o Espírito Santo pode mostrar a cada um realmente o caminho da verdade. E aqueles que a encontram, então eles não olham mais para o conforto do lugar aonde congrega. Ele vai e vive o desconforto, mas de estar aonde a voz de Deus é ouvida. Aí não importa a distância, não importa se a voz de Deus está sendo ressoada numa outra cidade. A pessoa pega o ônibus, a pessoa pega o carro, e ela vai, nem que seja uma vez por semana, de acordo com a sua possibilidade, mas ela vai ouvir a voz de Deus. Ela vai ouvir o ensino da doutrina de Cristo. Ela vai ouvir. Porque quando ela entrou no deserto procurando um profeta, Deus disse: então você encontrou, e Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Amém? Valorize a palavra de Deus que você tem encontrado. Cuidado com as muitas vozes que estão por aí. Só uma é a voz de Deus, e você precisa reconhecê-la. Digam graças a Deus. Deus seja louvado em nome de Jesus. A tua salvação depende disso, de você ouvir a voz de Deus. Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.